Seja bem-vindo, Pedro, ao nosso bate-papo, a nossa conversa intimista de hoje, para falar sobre as questões que me suscitaram na leitura do seu livro. Olá, Ana, tudo bem? Espero que esteja tudo bem desse lado e espero que os ouvintes, que isto não é um podcast, mas que sejam os ouvintes, que gostem aqui da nossa conversa. Pedro, esse é um quadro que eu tenho muito carinho, porque eu tinha esse tipo de conversa no meu blog e também tinha esse tipo de conversa com amigos, tanto novos autores como autores que já tinham lançados ou outros assuntos, sempre aos sábados, com um bom café. Como a gente não tem um café por enquanto aqui, eu quis trazer esse quadro para que eu pudesse conversar com os autores que eu li o livro recente e me desenvolveram, me despertaram algumas questões. Eu sempre começo perguntando qual foi a tua última leitura. Acabei há aí 2 dias o livro que comprei da outra vez na Feira do Livro do Porto, Para Além do Planeta Silencioso, de C.S. Lewis. Nunca tinha pegado nem nada de C.S. Lewis, não fazia a mínima ideia. Adorei a capa, achei muito engraçado e achei muito interessante o título, como aquilo, ficção científica, eu fiquei um bocado curioso. Mas por acaso é engraçado, é um tipo de ficção científica que eu não estava mesmo nada à espera. Só depois de perceber, e pronto, de recordar, até foi através de um meme que eu lembrei quem é que era o C.S. Lewis, ainda é do tempo de Tolkien. Portanto, a ficção científica do C.S. Lewis é engraçada, é difícil de ler e tudo, só que ainda é um bocado básica, por assim dizer. Ninguém está à espera propriamente de grandes plot twists ali. É uma escrita bastante corrida, rápida. Muita pretensão. Não, é mesmo bastante direto até. E acho engraçado que tem muitos pontos como se fosse um livro de fantasia nesse sentido, porque ele tem que construir todo o mundo, que é o planeta de Malacandra, e ele usa muito descrições das coisas, hábitos dos nativos, sempre ali quase como se fosse mesmo um livro de fantasia, só que enquadra-se em ficção científica. O Pedro Ribeiro, autor do livro A Irmandade Global. A Ameaça Global. É exato. Eu sempre confundo esse nome, gente. Pra já que Irmandade tem um outro título muito parecido, que eu não sei se é do Stephen King. Quando eu botava pra procurar o teu livro, sempre aparecia Torre Negra. A Irmandade Torre Negra, sim, é da Stephen King. Aparecia assim, esse título pra mim. O livro foi lançado em 2019, é descrito como um thriller, né? Sim. Mas tem gente que diz que é aventura, tem lugares que dizem que é um romance policial. Eu, sinceramente, eu próprio não sei muito bem categorizar a coisa. Ainda que eu tenha tentado colocar, pronto, o meu próprio estilo e narrativa, tentar não ser aquele clichê horrível que eu, sinceramente, não suporto. Caí um bocadinho em alguns deles, é verdade. Mas eu próprio também não consigo categorizar muito bem isto. Então a gente pode dizer que é uma miscelânea. É um bocado isso, tem de tudo um pouco. Às vezes até alguns comentários muito próprios de mim que se calhar nem sequer tinham lugar ali na narrativa, neste caso no descritivo, que eu simplesmente decidi pôr lá. E você é um leitor ávido? Sinceramente devia ler um bocadinho mais, só que como eu agora empanquei com livros um bocadinho maiores e que convém ler com alguma atenção, então demora. Quais são esses livros um bocadinho maiores? Eu neste momento estou a ler o Homo Deus, do Yuval Noah Harari. Antes desse, estive a ler o Sapiens e tenho ali o terceiro volume do 21 lições para o século, também já pronto. Eu estava com muita vontade de ler esse aí que tu acabou de falar. Então a gente vai botando na lista infinita dos leitores, né? Ah, sim. Por acaso é muito interessante. Eu já notei que quando tu vai escolher as tuas leituras, geralmente, assim, é tudo de um gênero ou é impressão minha? Tipo, gostou do Harari? Foi tudo do Harari. Gostou do não sei quem? É tudo daquilo. É assim os teus critérios? É um bocadinho. É um bocadinho, algumas coisas, principalmente se houver um número de livros que são considerados para todos os efeitos clássicos. Por exemplo, eu li o 1984 de George Orwell e tinham-me logo falado do Animal Farm. A primeira coisa que eu fiz depois foi ir buscar o Animal Farm, que é simplesmente brilhante. Então são os livros que te indicam novos livros. É um bocado isso, sim. É bacana. Por exemplo, eu há pouco falei da Desilusão de Deus, e tem outro que eu quero ler também, do Richard Dawkins, que também é mencionado nesse livro. Eu não sei se em português é o Gene do Mal, já não tenho certeza, mas eu acho que em inglês o título é The Evil Gene. Também funciona muito a nível da biologia e a explicar como é que isso interfere com o nosso comportamento. E como é uma coisa que eu gosto bastante, que sou
bastante virado para a área científica, gosto sempre de saber essas coisas. Daí também a trilogia do Yuval. Só que o Yuval é mais forense. A antropologia, não sei se é o termo correto. Mas quando tu começou a pensar na ideia de escrever a Irmandade, as leituras recorrentes eram? Olha, boa pergunta. Porque um autor, eu tenho para mim, Sim. que um autor sempre reflete na sua escrita tudo aquilo que ele leu anteriormente, ou assistiu. E a gente não pode entrar naquele tema que você não pode falar. Porque aí faria sentido a minha pergunta. Como não posso, então me diga se tu lembra do que você leu, do que tu assistiu, para pensar na produção desse livro. A ideia do livro em si, literalmente veio de um sonho. Eu sonhei, estava ainda a trabalhar na Força Aérea, tive um sonho, acordei, agarrei-me ao computador e pus-me a escrever. Foi isto. Agora, o desenvolvimento do livro em si, acho que acaba por ser mesmo um bocado uma coletânea do que uma pessoa vai apanhando ali e acolá. É um bocado a razão pela qual na altura escrevi a Irmandade como foi, e agora se calhar escrevi de outra maneira. E é o que está a causar também um bocado de dificuldade na escrita do meu atual livro, que é a quantidade de informação e de influências que estou a ter, e está mesmo já está a ser um bocadinho contraproducente, porque eu não consigo definir qual é que é o estilo ou o caminho que quero seguir. Por exemplo, eu também tenho achado piada aos livros assim um bocado mais absurdos. Estive a ler a Metamorfose do Kafka e aquilo é só ridículo. Aquilo é ridículo. Mas depois o pior é que uma pessoa chega ao fim, não há catarse, não há nada. Tipo, a gente, pronto, ok, eles lá deixaram... Olha, não me dê spoiler que eu ainda vou ler. Por isso é que eu me calei. Já para evitar. Mas é mesmo essa sensação. Uma pessoa está a ler, não sei o quê, está tudo muito bem, e eu, já só faltam 2 páginas, acaba e fica tipo... Cadê Catar? Ok. Já. Mas a cena que é mesmo... Essa cena do absurdo narrativo está-me a puxar muito no gosto. Só que se eu for por esse estilo para este livro, provavelmente vou ter que apagar as 70 páginas que tenho escritas. Ou pelo menos reestruturar mesmo muito. A gente já vai, na minha opinião, nas minhas considerações sobre isso. Eu queria que tu falasse pra gente, pra quem não conhece, nem assistiu ainda a minha resenha, sobre o que se trata a história da Irmandade. A Irmandade foca-se no personagem principal, que é o Lucas, que vive com a mãe e com o irmão mais velho. Existe sempre aquele início trágico para dar o alavancar da história, e depois ele é adotado por uma força clandestina militar, que é a Irmandade, e a partir daí ele é treinado para trabalhar com eles em missões. E isto vai acompanhando o Lucas até uma certa fase e depois na fase adulta. Das cenas que eu consegui me conectar, eu me conectei mais com ele mais jovem. A gente consegue comprar aquela dor, aquele sofrimento dele. Mas o Lucas, mais velho, eu acho que em vez de tu tirar as 70 páginas, eu acrescentaria mais 70. Por quê? Porque o desenvolvimento dele, isso aí já é a minha crítica como leitora, tá? Sim. O desenvolvimento dele na fase adulta foi pra mim muito rápido. E eu gostei muito. Eu tô falando porque eu gostei, queria mais. É nesse sentido. Mas eu percebo. Eu queria entender mais. A gente ficou tanto nele, mostrando a trajetória dele, da infância, e justificando pra gente o que estava acontecendo, que pra mim a transição foi muito rápido. Não que não fosse menos genial, foi assim, show. Quando chegou nessa parte de transição, foi, pera? E não foi bom, não é que foi ruim não, foi ótimo. Mas aí acabou, entendeu? Sim. Você sabe quando tá um filme muito bom e tu tá assistindo, e de repente, peraí, acabou. Tá, mas aí ficou muitas questões, muitos pontos, muitas perguntas, e que pra mim só ficaria justificado se você estivesse escrevendo um segundo livro, nesse exato momento, coisa que eu sei que você não está. Assim, para todos os efeitos, isto era suposto ser uma trilogia. Ou pelo menos uma duologia. Sinceramente, perdi um bocado o ânimo. O que aconteceu? Eu tô aqui com perguntas até hoje. Eu quero entender, eu quero saber mais sobre os Aesir, não é? Porque já faz 5 meses, eu esqueci algumas. Eu fiquei louca com o que aconteceu com o Lucas. Eu, na minha cabeça, no segundo livro, ele... Porque assim, tu vende que o cara é o cara bruto, né? Bruto por conta de tudo que aconteceu com ele. Sim. De repente, o cara tem uma crise de consciência, sei lá o que foi aquilo, naquele momento final. É mais no sentido de... Então, eu penso assim, ele deve estar testando. Porque como os heróis dos
dos filmes de Missão Impossível. Sempre acontece alguma coisa com eles, mas depois eles aparecem do nada. Pois, aí é que está um daqueles clichês que eu simplesmente quis evitar. E atenção, eu até Eu fiquei com medo de... até considerei 3 ou 4 finais diferentes, mas acabei por me decidir pelo que está. Ficou essas perguntas em aberto. Eu, sinceramente, acho que você deveria considerar o segundo livro, sabe? Se apaixonar de novo por essa história e escrever. Eu, por acaso, depois deste, eu estava a considerar escrever um, mas era sobre os pais do Lucas. Poderia também. Seria uma prequela a Sim. iniciar para aí nos anos... já não sei se era 50, 60, que ainda na altura do Estado Novo. A ideia era essa, começar aí até à parte que realmente interessa, que é mencionada neste caso na Irmandade. Sim, porque a sensação que você tem quando você inicia o livro é que alguma coisa antes aconteceu, muito importante. Mas nós não sabemos o que Não chegam a saber ao certo. Então a gente vai lendo, eu pelo menos, com a sensação de que mais à frente na leitura você vai explicar. Não explica. Porque senão ia estragar a ideia do segundo livro. Exato, que ele nem tem escrever. Acho isso assim. Não é que não tenha pretensão, mas a verdade é, se calhar mais rapidamente acabava um segundo livro da Irmandade do que acabava o que estou a escrever agora. Pronto, estilos diferentes. E o ritmo da leitura, quem gosta, quem é já versado, vamos dizer que é realmente um thriller, tá? Porque... Sim, é o melhor, um thriller. Para resumir, é um thriller policial, mas para quem já é acostumado com thriller, é mais fácil. Para quem não é um negócio mais arrastado no início. Porém, quando você entende, o ritmo vai fluindo, muito bom. Eu até pensei assim, gente, será que eu vou gostar? Como é que eu vou dar uma opinião de um livro se eu não gostar, gente? Mas não, me surpreendi. Isso é muito simples. É dares a opinião que não gostaste. Opa, gente, mas eu me surpreendi. Não, eu não ia fazer. Mas eu me surpreendi de verdade, principalmente com o final e com o vilão. É como eu te disse, eu não me apeguei muito ao personagem principal na segunda versão dele, porque ele não me convenceu. Ele não me convenceu. Mas o Motion, é Motion? O nome dele é Motion. Sim. O Motion, nossa, por mais que eu não concorde. O que tu pensou para fazer o Motion? Qual foram as inspirações? Eu, na realidade, que pensei mesmo no Joker. Foi mesmo isto, só que depois pensei, ok, o Joker é completamente insano, não há mesmo nada ali que se aproveite, ele não tem uma razão para fazer as coisas, é psicopata. Tentei meter-me um bocadinho na coisa de fazer o que ele faz, mas com uma motivação por trás. Não deixa de ser uma pessoa desequilibrada, porque pronto, não faz sentido nenhum. Algumas coisas que ele argumenta. Os argumentos podem parecer sãos, mas os fins nunca justificam os meios. E eu acho que, afinal, essa é a moral? Essa é a moral do livro? É um bocado, no caso do Mocho, que também tinha uma prequela planeada para ele, mas pronto, por nós. Poderia. Ele é um ótimo vilão. Sabe o que eu pensei? Que o Motion poderia ter sido o pai dele. No fundo. Eu fiquei com várias linhas. Não, peraí, não é possível. Darth Vader aqui. Podia ter puxado uma dessas, mas não. E aí ele veio com aquela ideia, aquela coisa, já no final, né, na cena final ali. E eu fiquei, gente, não justifica muito, mas você fica, se calhar. Eu fiquei muito questionando a mim mesma depois da leitura desse livro, sinceramente, em relação a esse personagem. É um vilão muito bom. E eu vou te dizer que eu pensei muito nos plots. Tem umas reviravoltas, né? Como foi esse processo dessas reviravoltas? Por acaso houve muita coisa que eu já tinha escrito e que acabei por fazer backtrack à coisa. Como é isso? O inglês não funciona. Fala português. Isso aqui, público é brasileiro, lembra? Sim, pronto, resumindo. Já tinha escrito bastantes coisas à frente e comecei a perceber-me que havia muita página sem haver propriamente um pico narrativo. E eu então comecei a vir para trás a tentar perceber onde é que podia alterar alguma coisa ou acrescentar para que a narrativa simplesmente fizesse isto e fosse seguindo assim, tipo mini clímax, por assim dizer, até ao fim. E foi um bocado nisto que me baseei, porque senão é sempre muito, muito morno. Essa tua escrita, quando você está falando sobre o livro, a emoção mais é técnica, não tem... que não é ruim, não estou dizendo que seja ruim, mas quando tu viu o livro pronto, terminou, qual foi a sensação disso? Do livro começar a ser escrito, do sonho até o término. Isso aí
Eu mandei-o para a editora, acho que em 2018, se não estou em erro. Portanto, foram para aí 3 anos. 3 anos para escrever esse Sim. livro. Entretanto, também fiquei para aí 1 ano e tal parado por questões profissionais, mas o tempo mais ou menos corrido foi para aí 1 ano e meio. E aí a sensação, se tu pudesse dar o nome. Aterrorizante, isto não é mentira. Pronto, mas isto já depende mais da minha personalidade, não, acho que não é para o geral. Foi de género. Tenho aqui isto, vou partilhar com várias gente, ou pelo menos espero eu, vou estar completamente sob escrutínio, isto é horrível. É mesmo isto, eu não vou mentir. Foi lançado pela editora Bravo, não. Gato Bravo. Bravo. Sim, por acaso é brasileira. É brasileira. Neste caso, no Brasil é Jaguatirica. Mas até chegar lá, tem alguma historinha para contar sobre? Até chegar à edição? Sim. Não, correu tudo bastante fluido na altura. Enviei, eles mostraram-se interessados, mandou-se para revisão, arranjaram a capa e tal. Isto até foi bastante fluido nessa parte da publicação do livro. Nisso correu tudo normal. Essa questão de eu abrir para conversar com autores é mais para eu poder entender como foi a minha experiência, foi muito intensa, principalmente com o teu livro, porque é um gênero que para mim não é um gênero fácil, não é da minha zona de conforto, e já faz algum tempo que eu li, fiz a resenha, porque o senhor andou fugindo, né? Se tivesse sido assim 1 semana depois que eu li o livro, ia ter muito mais dor de cabeça. Eu já aprendi mesmo a deixar as pessoas respirarem primeiro, depois falámos melhor. E estava assistindo agora a minha vídeo opinião sobre como eu fiquei com o teu livro. Ele é um livro fininho, pequeno, mas é um livro intenso, né? Sim, ainda no outro dia estava a ver, por acaso. Ele tem 200 e qualquer coisa, 238 páginas. Mas tem muita coisa que daria para ser desenvolvida e você não quis ir por aí. Você quis deixar que o leitor, e pelas opiniões que eu vi sobre o livro, cada um tem uma percepção do livro, outros têm uma coisa mais rebuscada, te dão conselhos. Eu não sei se tu chegou a ler todas essas... Acho que tenho conhecimento, pelo menos sim. Todas essas resenhas, sim, te dando um feedback, né? É a tua primeira obra, não é isso? Sim. Tem toda essa carga de, por ser a primeira, você saber que tem algumas coisas que você podia ter melhorado ou não. Imenso. Já na altura, depois de ter terminado e passar na revisão e tudo, fiquei logo com ideias diferentes e a maneira como levar o livro. Agora ainda pior, porque se eu fosse a reescrever isto, provavelmente 70% do livro desaparecia ou era reestruturado. Seria bastante diferente. Até mesmo a própria escrita em si seria se calhar até um bocadinho mais floreada, por assim dizer. Ainda que não gosto de florear só porque sim, mas até a própria escrita se calhar seria um bocadinho mais musical na leitura do que saiu. Mas por que tu acha isso? O que foi que mudou? Praticamente o que mudou foi, além de eu ter começado a fazer o tratamento lá para o déficit de atenção, que ajudou imenso na toda a minha perspectiva e até a trabalhar a memória e tudo, foi mesmo porque comecei a intensificar a minha leitura em autores bastante mais conhecidos, mais clássicos, como Orwell, Aldous Huxley, e depois como comecei a meter-me na onda dos ensaios, por exemplo, A Desilusão de Deus, do Richard Dawkins e tudo, para trabalhar muito a questão de lógica que ajuda, na realidade, na construção do livro. E é um bocado por isso, é simplesmente que elevei o patamar de leitura e isso começou-se a notar também na escrita, depois da Irmandade. Ele foi lançado em 2019, né? Então, 3 anos há 2 dias. O que tu faria diferente se fosse escrever ele ou escrever outro livro? Esse macete serviria até de ajuda para um novo escritor. Eu, neste caso, acho que diria que era ser mais chato com as pessoas e tentar manter uma relação mais de amizade, por assim dizer, com os leitores, que tenho-me apercebido que isso funciona muito, ou pelo menos parece estar a funcionar muito bem com outros autores também recentes, independente do género do livro. E se calhar isso seria uma coisa que eu faria. Não é que eu seja grande fã de vender livro, ou o que seja, à base de amizade, porque o que deve falar mais alto é sempre a qualidade da coisa. Para começar, principalmente, acho que até é uma boa opção. Principalmente se estivermos completamente desamparados em termos de editoriais.
mercado português para novos autores não é fácil, é isso? Talvez, eu também estou muito no início. Eu acho que até há aí uma comunidade que até aprecia novos autores, mas que se calhar a maioria está sempre muito presa no que é o mainstream, pronto, por assim dizer, e nos autores já conhecidos. Muitas vezes ninguém quer arriscar estar a gastar dinheiro tipo num livro de alguém que ninguém conhece e que se calhar também vão gostar. O Hércules, para mim, de longe, é o meu personagem secundário preferido. Olha, eu fiquei chocada Estás chocado porquê? com o fim que tu escolheu. Já agora, esses nomes, Espectro, Hércules, qual era o outro? Atlas, né? Atlas e Prometeu. A história por trás disso. Eu sempre fui grande fã das mitologias. E dado que a mitologia católica cristã, simplesmente já está demasiado presente nas nossas vidas, eu nem sequer quis entrar por aí. Portanto, fui às fiches, que é que já ninguém leva a sério, como assim deve ser. Lá está, sempre gostei muito da mitologia grega e quis, apenas por gosto, que as personagens tivessem nomes de códigos referentes a personagens dessa mesma mitologia. Por isso é que eu acho que não retirei essa parte, já não me recordo. Tenho tantas coisas do livro na minha cabeça. Quando o Lucas tem um pesadelo, que aparece o Atlas a segurar o mundo lá no... Pronto, é essa a ideia, porque naquele momento ele está vidrado com a personagem que praticamente lhe faz bullying, então tem aí a ideia. O enredo tem muito a ver com aquilo que eu não posso mencionar, ou não? Não. Não? Porque assim, o teu livro, eu consigo assistir ele num filme, numa série. Tem muito cara de roteiro, sabe? Michael Bay versão literária. Pode ser. O conflito maior pra mim não foi muito credível. Eu não lembro já muito bem. Esses foram 5 meses. Eu sou assim, eu leio o livro. Se eu fizer a resenha, tá tão... Não te preocupes, eu também já não me lembro de coisas do meu próprio livro. Quem matou os pais do Lucas, o Hércules sabia. Mas na minha cabeça, não era a pessoa que tu disse, que acabou se descobrindo que era. Não foi muito credível pra mim. Até as motivações dessa pessoa, pra mim, não foi muito credível. Então eu sempre penso que os pais do Lucas poderiam, de fato, estar vivos até hoje, escondido em algum lugar, prisioneiro, por outra pessoa que se faz de boazinha, que a gente acha que tava na minha cabeça. O meu clichê era que o Hércules era o vilão. Não. Quem os matou, neste caso quem matou a mãe, o pai já está longe há muito tempo, foi a mãe e o irmão, não é? A mãe e o irmão. Sim. Mas não, a morte deles é causada pela pessoa em questão. A motivação por trás disso já pode não parecer se calhar tão credível já pela maneira como eu inicio o livro. Sim, muito provável. Poderá levar-me um bocado de correção se eu realmente fizer o segundo livro para justificar o porquê dela estar naquela posição e não em algo diferente. Na minha cabeça havia ali um ponto lógico, só que como não cheguei a escrever o segundo livro, talvez não dava, porque tu podia justificar no segundo. Confuso. Exatamente. Tu podia justificar no segundo livro, né? E é suposto. Ainda temos esperança. Se eu escrever, é suposto. Mas também digo já, se tu tremeste com o final deste, vais ficar pior com o segundo. Não, mas eu acompanharia. Tranquilo e calmo, hein? Sou sua leitora beta. Pode mandar para cá. Mas eu tenho a certeza que se eu fizer e acabar o segundo, tu vais-me pegar fogo a casa. E disso não tenho dúvidas. Que horror, sim. Olha, já agora, Pedro, como é que é o teu processo de escrita e o que mudou desse último para esse agora? Principalmente a nível mental, sem dúvida, as leituras que tenho tido. A nível técnico, eu não sei se foi o ano passado, se já foi em 2020. Eu fiz um workshop com o João Tordo e realmente ajudou-me também a ter um bocado a percepção de como é que funciona a escrita em si e a construir o enredo. O que, felizmente, depois de ter visto como é que funciona, até fiquei minimamente contente porque, ok, sem nenhum curso, sem fazer a mínima ideia de que isto acontecia, consegui seguir bastantes planos básicos para o meu. Por isso já foi um ponto positivo, na realidade. Sim. Mas depois acabei por aprender mais por aí, a tentar dar outra musicalidade na narrativa, procurar melhorar a parte descritiva das coisas, tentar usar palavras muito específicas para situações específicas e não estar a tirar uma palavra que parece agressiva para uma situação que não é agressiva, mas furiosa, por exemplo. Estás a perceber? Há muitas palavras que uma pessoa até usa no dia-a-dia que não tem grande percepção de que em texto têm um impacto muito diferente
dependendo do contexto que forem usar. Foi a grande diferença. Quando tu terminou o livro e com o tempo, tu já tentou reler o teu próprio livro? Algumas partes. E tenho a dizer que a coisa que eu mais gostei neste livro, impressionantemente, foi a letra que eu usei no Word. Literalmente. Adoro a letra que escolhi. Eu passei imenso tempo a escolher uma letra. Isto não é mentira. Eu usei para aí 16 à vontade, 17 de estilos de escrita diferentes. E acabei por me decidir por este, porque sinceramente foi o melhor. Olha, a personalidade do Lucas e Spectre. A diferença entre os dois? A ideia aqui de fazer a separação de um para o outro. Para todos os efeitos, são duas personalidades. O Lucas, imaturo, por assim dizer, criança ainda muito emotivo, a passar por uma fase péssima. Eu sou péssimo, eu dou estes destinos às pessoas, às personagens. E quando ele meio que termina o treino, que não é bem o término, isso teria uma parte ali entre o salto temporal que eu acabei por cortar. Para todos os efeitos, quando há o salto temporal, é quando a mente dele meio que se fratura. Eu se calhar não consegui passar muito bem essa ideia, mas é a razão pela qual mais à frente, uma personagem completamente diferente, apesar de ser exatamente a mesma pessoa. E isso depois volta ao que estavas a falar há pouco, que ele tem aquela crise de consciência, que não é bem a consciência, é mais a verdadeira personalidade dele ressurgindo ali. A ressurgir, porque eu sempre gostei do plot de Rise, Fall, Rise. É tipo ascensão e queda, neste caso ao contrário é queda e ascensão. Sempre achei muito, muito engraçado esse tipo de plot. É um bocado isso que eu queria transmitir no Lucas /Spectre. Teve alguns momentos que eu achei que tu podia ir para um clichê, mas eu vi a tua tentativa grande de sair dele quando eu ficava justamente nessa sucessão de plots e de coisas que não estavam terminando na hora que tinham que terminar. Então a gente chegava achando que ia terminar ali, não, mas aí continuava. Tu já falou que estava fugindo desses clichês, tu não queria que a história... Mas você não acha que o fato do final ser daquela forma é um tremendo clichê também? Os finais têm sempre um problema. E isto, a verdade é que as pessoas querem uma conclusão ali. E a verdade é que a partir de certo momento de qualquer narrativa é difícil fugir qualquer clichê que seja o final de qualquer história neste caso. Porque imagina, eu podia ter acabado de qualquer outra maneira que se calhar as pessoas iam achar clichê a mesma, a não ser que eu desse uma volta de 180 graus ou até dar tipo 2 voltas completas à coisa, que se calhar até nem faria sentido nenhum, que se calhar era a única maneira de eu conseguir sair de um possível final expectável, por assim dizer. Porque sim, o final é expectável. Dentro de 3 ou 4 opções que uma pessoa consegue delinear logo ali, é um final expectável. A sensação é que a gente tem um segundo livro. Embora a história termine, tudo que tinha do início pro fim, a gente termine nesse livro, mas muitas perguntas ficam na minha cabeça, tipo, pra onde é que vai a Irmandade? Acabou? O que é que aconteceu com essa organização? Eu acho que a ideia de fazer um livro sobre os pais vai explicar a gente um pouco do peso dessa organização, né? Que a gente não conseguiu, porque não é que tu não tenha conseguido fazer a gente, enquanto leitor, eu, pelo menos, enquanto leitora, sentisse o peso e a responsabilidade do Hércules à frente daquela ameaça que estava se tendo ali. Mas, independente disso, eu acho que foi muito poucas páginas, sabe? Acho que brincando, se tu desenvolvesse mais aquele negócio, dava umas 400 páginas ali, boa. Se juntares os 2 livros, se calhar dá 400 páginas. Há um bocadinho mais. Mas sim, eu percebo o que queres dizer, mas é tal coisa, como eu escrevi já a pensar numa prequela, pelo menos, e numa sequela a acompanhar a Bianca, a prequela iria explicar realmente o que é que aconteceu e era suposto seguir os pais do Lucas, desde miúdos ainda. Até porque seria um livro que, apesar de se poder considerar também um thriller policial, era suposto ser algo mais social e demonstrar um bocado a realidade do Estado Novo na altura e depois sim evoluir para a parte da Irmandade e o porquê dela colapsar, criar ali mais uma bolha de uma área cinzenta moral, neste caso a área moral cinzenta, para os leitores ficarem outra vez de género. Será que
que eles têm razão? É mais ou menos isso que eu senti. Para todos os livros é a minha ideia. Este novo está a seguir as mesmas pisadas. E este consegue ainda ser mais cinza do que o mocho aqui na Irmandade. Porque o mocho, ao fim das coisas, é mau. Sim. Mau, salvo seja, dentro do que é a nossa consideração de bem e mal, é uma pessoa cruel. O novo livro foge ou tenta fugir completamente a isso. Quem te introduziu nesse meio literário? Quem é que te oferecia livros? Eu sempre gostei de ler, mas estes livros de narrativa mesmo, normais que eu lia, era muito banda desenhada, mais em miúdo. Aqueles livros enormes do tio Patinhas e sei lá mais o quê. Tinha imensos desses em casa do meu tio e eu costumava ler. Mas estes, só de texto, eu acho que até comecei a ler por causa de castigos, na realidade. Sério? Era de fazer ditados ou de andar a escrever por castigos. E pronto, lá comecei a ganhar o gosto e ainda me lembro pelo menos uma vez. A minha memória pode estar a falhar no que é que me levou a começar a ler, mas lembro-me que até comecei com os livros do Harry Potter. Olha, começou bem. Mas tinha alguém da tua família que lia também ou não? Sim, tanto a minha mãe como a minha tia Elaine. A minha avó também gosta, mas os estilos são muito, muito diferentes do que eu leio. Hoje tu mora em Coimbra, não é isso? Sim. Tá gostando da vidinha aí? Já é um seu casado? É fixe. Isto é um sítio sossegadinho, tenho tudo aqui ao pé, é uma maravilha isto. E se hoje o Pedro adulto pudesse encontrar com o Pedro com 8 anos de idade, o que ele diria para essa criança? Credo. Eu sou péssimo com crianças, aviso já. Mas você tem a sua criança interior. A gente parte do princípio que todo ser humano, por mais cético que ele seja, mais racional que ele seja... Sei lá, eu acho que anda a passar um bocado de fome essa criança. Não sei bem se ainda está viva, na realidade. Tadinho. Então como era o Pedro, então, criança? Na realidade, pouco me lembro. A minha memória é mesmo muito fraca até há 3, 4 anos. Foi quando comecei a medicar-me para o déficit de atenção. Principalmente em criança, lembro-me mesmo de muito pouca coisa. Tipo flashes aqui e acolá, mas nada de mais. Aliás, a minha primeira memória, que eu tenho recordação, para todos os efeitos, eu já devia ter para aí 6 anos. Quase 6 anos, que foi ainda no término ali da altura do infantário. E era assim, pestinha, né? Tem cara danada. Não muito. Uma criança criativa. Ao que parece, subia às mesas para trincar a fruta. Não. Mas o pior é que só trincava. Dava uma trinca, pegava noutra, dava uma trinca e pronto, sempre assim. Olha, se essa pergunta da criança já foi difícil, imagina essa que eu vou fazer agora. Pedro, no viés filosófico, quem é você? Olha, boa pergunta. É que eu não faço também a mínima ideia. Eu quero acreditar que tento sempre fazer as coisas corretas e ser principalmente correto com os próximos e mesmo com pessoas que não conheço. E intervir e tentar mudar as ideias já pré-concebidas de outras pessoas, principalmente a nível preconceituoso. Mas depois tem aqui uma espécie de segunda pessoa a dizer de género: isto não é o teu trabalho, está quieto, foca-te, mas é em ti, está sossegado na tua vida. Então isto é um bocado deste tipo de pessoas aqui meio em conflito uma com a outra. Se por um lado uma pessoa não deve ficar em silêncio de coisas erradas, por assim dizer, a verdade é que nada se alcança com um esforço singular. É um bocado isto. Eu sei que agora esse livro foi escrito com muita dificuldade. Você fala que tem déficit de atenção. É o TDAH, não é? Sim. Acho que ainda tem mais bônus, né, por conseguir terminar o livro em 3 anos, porque geralmente eu acredito que é muito mais difícil se concentrar para poder ter aquele foco. Sim, sem dúvida. Isto ajudou também no sentido de eu até podia nem estar a prestar grande atenção ao que estava a escrever, mas a verdade é que estava a escrever. E isso é um erro que ainda hoje faço, porque a verdade é que não se pode rever uma tela em branco. Coisa que também partilho a quem queira escrever, que é preferível escrever perfeição bem na revisão, não vai sair tudo bem à primeira, qualquer história que o autor escreva vai querer pegar-lhe fogo no fim. Não vale a pena estarmos a tentar idealizar uma história e achar que vai sair tudo bem à primeira e que está não sei o quê e que só uns retoques, não. Muitas vezes 70% vai para o lixo e reescreves outra vez esses 70% e desses que ficarem
mais 30% vai para o lixo. Tu acha que essa tua obra, essa visão dessa ameaça global, essa coisa que tu colocou ali, são coisas que tu percebeu, que tu quis colocar dentro dessa história, como um alerta, ou como uma moral que alguém possa ler, ou não teve nada disso, mas ao fim, terminou, tu viu que passa essa mensagem da gente, principalmente pela voz do vilão? Na realidade, acho que é sempre uma coisa que estamos sujeitos, porque, spoiler alert, é o que acontece no final do Fight Club, mas a verdade é que estamos sempre sujeitos a qualquer calamidade, principalmente a nível económico. Como agora está a acontecer, só porque um maluquinho decidiu que a Ucrânia é nossa. E eu quis colocar um bocado no mocho também uma ideia, tirando a parte genocida da coisa, de que a verdade é que parece que a população, principalmente a mais nova, está a ficar cada vez mais cansada e zangada de como funciona a nossa economia a nível global. De género, tudo bem, há pessoal que pode ter mais dinheiro que outros, é verdade. Muitos merecem, ficam um bocado na mão de baixo. Mas o próprio sistema financeiro implica que haja sempre alguém na mão de baixo. E aqui é a minha ideia do género. Não é preciso estarem tão na mão de baixo, nem os outros precisam de estar tão em cima. É possível aproximar as duas extremidades sem causar prejuízos a terceiros. Porque quando uma população tão ínfima possui tanta riqueza, quando há miséria, e mesmo a classe média está quase desaparecida do mapa, uma pessoa tem mesmo que começar a pensar, afinal, o que é que andamos aqui a fazer em termos económicos. Vamos aqui para um bate-bola. Um cheiro. Eu pensei em gasolina, não sei. Olha, faz sentido. Uma personalidade. José Mourinho, melhor treinador português de sempre, de futebol. Mourinho. Eu gosto mesmo muito de futebol. Eu já considerei tirar o curso de treinador na realidade. Clássicos ou contemporâneos, Pedro? Clássicos. Por quê? Pelo menos os clássicos que eu tenho lido, apesar de serem bastante antigos, por exemplo, o Admirável Mundo Novo foi escrito, acho que em 37, consegue mesmo assim ser intemporal e ter coisas que realmente fazem sentido ainda hoje em dia, como o excesso de consumo na sociedade. É o grande tema do Brave New World e que hoje se vê que é o resultado do capitalismo em si. Para a gente terminar, eu gostaria de te perguntar uma lição aí do último livro que tu leu. Foi Para Além do Planeta Silencioso. Olha, por acaso super engraçado que vem um bocado de encontro ao que eu estava a dizer há pouco relativamente à economia, ainda que os termos lá não sejam relativamente à economia, mas muito resumido, 3 humanos viajam para o planeta de Malacandra, um deles está a ser forçado e acaba por se separar e viver com os nativos. E os nativos têm uma imensa consciência social, do género. Nós não vamos andar a fazer filhos à toa para depois não termos como os alimentar, ou eles passarem frio, ou serem vítimas de outra coisa qualquer. Portanto, todas as 3 sociedades de criaturas inteligentes do planeta Malacandra vivem assim, nunca para além dos seus meios e sempre a pensar uns nos outros, enquanto que um dos antagonistas no fim é a ideia completamente contrária, a dizer que se houver possibilidade a humanidade vai lá e conquista e mata-os a todos. Portanto é um bocado essa a lição da coisa, de género, a ideia de ir para outros mundos ou para outro tipo de culturas, o que é podermos entrosar-nos e aprender com eles, não genocídio. Quais são os projetos para o futuro? Olha, neste momento eu gostava de simplesmente recomeçar a escrever. Queria ver se primeiro acabava A Ilusão da Morte, seja em que estilo literário for. Já considerei fazer uma mini livro com short stories também. Talvez se me der na cabeça de realmente acabar esta trilogia. Eu acho que esse talvez deveria... Quando? Isto é muito simples. Eu tento meter na minha cabeça. O Voltaire só foi conhecido para aí 10 anos depois de lançar o primeiro livro. Oh. 7 anos até lá. Então pronto. Mas eu quero saber a continuação da história, tá? Onde as pessoas podem te encontrar, Pedro? Quem quiser adquirir o livro, ainda tem como? Sim, por acaso ainda tenho alguns exemplares. Geralmente na minha página de Instagram, Pedro F. Ribeiro 93. É a melhor coisinha. Se não, também tem lá um site que é do Big Cartel, está pedrofribeiro.bigcartel.com, em que podem pedir lá diretamente. Pedro, eu queria agradecer a tua disponibilidade. Vou deixar todos os teus contatos, tudo bonitinho
contatinho aqui na descrição do vídeo. Se despeça dos nossos leitores. Quem vir esta entrevista e realmente ficar curioso com a obra, só espera que se adquirirem, que gostem. Como a maior parte das pessoas têm gostado até agora. Vou embora ainda não. Peraí. E não me venham reclamar do final. Já me deram o suficiente na cabeça. Não preciso mais disso. Quem quiser encontrar o Pedro, apontamentos de onde vocês podem encontrar o Pedro e adquirir a Irmandade, uma ameaça global. Uau, disse direito! Leitores, não vão embora ainda, hein? Vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar de assistir.